serenamente vamos nos desligando das nossas preocupações, das nossas atividades, trazendo nosso pensamento por aqui e agora, pedindo para que eles possam nos envolver em boas energias e que essas energias possam envolver aqueles que estão chegando, que estão a caminho, aqueles que hoje não estarão presentes conosco, que essas energias possam ser levadas para todos os lugares onde existe dor, que essas energias envolvam os nossos irmãos que ainda não aceitam trabalhar na luz, trabalhar pelo amor e fortalecer aqueles que já estão ativamente trabalhando para Jesus. Somos gratos, Senhor, por este momento em que aqui estamos unidos para mais uma noite de aprendizado. Que Jesus possa estar no meio de nós e trazendo a clareza dos ensinamentos através dos seus emissários. E elevando cada vez mais o pensamento que os nossos maiores que assistem lá no alto a nós aqui da terra possam estar nesse instante encaminhando as nossas vibrações e orações, pedindo ao nosso Criador a permissão para iniciarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos carinhosamente envolvendo a Margarete, a sua família, que hoje ela vai conversar conosco. Que assim seja. Boa noite.
Ligou. Hoje a gente vai... Boa noite de novo, né? Boa noite. Falar direito, né? Começar direito. A gente vai conversar um pouquinho sobre a encarnação dos diferentes mundos. A gente vai entender um pouquinho o que é progressão planetária, o que está acontecendo, o que acontece com as migrações, as imigrações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então a gente começa com uma questão do livro dos Espíritos, que fala sobre essas migrações. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Foi a resposta que a espiritualidade deu a Kardec. Não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos deste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Então, a nossa reencarnação, a gente não pode definir que ela está acontecendo só aqui no planeta Terra, tá? Estão dizendo isso bem claro. Pode acontecer em diferentes mundos. Como diz o Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. Atualmente estamos habitando o planeta Terra. Está compatível com o nosso processo evolutivo. Tudo bem até aí? Só para a gente se situar, tá? Bom, no livro também da obra A Gênese, diz assim: quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos. Então, a gente tem uma referência aí. Quando você evolui mais do que a própria evolução do planeta, você chegou no ápice dentro do planeta Terra, por exemplo. Você chegou num estágio evolutivo e não tem mais aqui para você. Então, você vai reencarnar em outro planeta. E de acordo compatível com o estado evolutivo que você estiver. A gente vai falar disso, tá? Só para a gente entender o que a obra fala. A gente pode encarnar em vários mundos diferentes, e quando a gente passa por a experiência naquele planeta e a gente precisa já evoluir um pouco mais, a gente pode migrar para um outro planeta compatível com aquilo que a gente precisa. Tudo bem? Isso é o que diz a obra, tá? A obra da doutora. Então nós temos aí as migrações, essas saídas, né, que a gente reencarna, desencarna. Então nós temos uma migração que é chamada de migração individual. Então, no Evangelho a gente tem nos dado, nesse mesmo capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, os tipos de mundos que a gente pode habitar. Então nós já vivemos um mundo primitivo, eu coloquei até colorido, que é o vermelhinho aí. Alguém lembra que já estagiou lá no mundo primitivo? Mas a gente já estagiou, tá? Nós passamos por um mundo de provas e expiações, vê se a gente conhece bem, tá? É ali o nosso laranjinha, mundo de provas e expiações. A gente está caminhando para o mundo de regeneração. Temos os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestiais. Então a gente está aqui, ó, no segundo degrauzinho da escada. Ainda tem uma longa jornada pela frente, para nós chegarmos até aqui na posição de mundos celestiais. Então ali nós estamos no mundo de provas e expiações. Fiz até uma carinha do amarelinho, né, indo para a regeneração. A gente sabe, né, a gente acredita assim, que o mundo de regeneração não vai ter um mal, vai ser tudo flores. Não é, tá? O mundo de regeneração é um mundo onde o mal ainda predomina, a matéria ainda predomina, a forma humana ainda
predomina, só que não tem as dores tão profundas, expiatórias, como a gente tem no mundo de provas e expiações. Mas o mal ainda existe lá, tá? O mal ainda existe. Então, no mundo primitivo, a condição de mal, ela é inexistente, porque o que prevalece ali é a própria ignorância do ser. Nós somos criados simples e ignorantes. Tá? Então, a característica do mundo primitivo é essa. A gente passa por um mundo de provas e expiações, o mal está predominando. No mundo de regeneração, vai ter um equilíbrio entre o mal e o bem. Nos mundos ditosos ou felizes, o bem já se sobrepõe bem mais que o mal. E nos celestiais, só o bem. O mal já é inexistente lá. Ok? Então, a natureza, a evolução não dá saltos. E tudo vai acontecendo gradativamente. Então, você está lá no mundo de provas e expiações. Mas você se transforma fora do período de transição. Para a gente passar do mundo de primitivo para o mundo de provas e expiações, houve um período de transição planetária. Ninguém lembra, né? Não. Mas a gente teve um período de transição planetária. Do mundo de provas e expiações por regeneração, a gente está vendo uma transição planetária. Do regeneração para os demais, também vai ter essa transição planetária. Ok? Então você se transforma fora da transição. Então você vai receber um convite para migrar para o mundo de regeneração. Tá? Foi o que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes já tinha condição de ir para o mundo de regeneração. Então ele recebeu o convite para ir. Só que ele preferiu ainda ficar um tempo aqui para ajudar os nossos irmãos a encaminhar. Então é assim que vai acontecer. Você pode evoluir sim, fora do período de transição planetária. Aí você recebe um bilhetinho, aceita ir para o mundo de regeneração, né? Que bênção, né? Praticou muito bem, você recebe esse convite. Tá bom? Bom, aí nós temos uma segunda situação. Aqui. Um minutinho, gente. Ele andou aqui. Deixa eu ver o botãozinho lá. Uma segunda situação, a gente tem durante a transição planetária, os espíritos que avançam no ritmo do planeta não precisam migrar, não precisam sair daqui no período da transição. Por quê? Se você acompanha o processo evolutivo do planeta, você vai evoluir, porque o planeta também vai evoluir. Então você desencarna, reencarna novamente, vai ajudando e participando do processo da evolução do planeta. Isso se você estiver se enquadrando dentro dos novos modelos dessa evolução. Tá? O padrão do bem, fazer as coisas que devem ser feitas o melhor possível, evitar praticar o mal. Então, você tá indo na linha do processo da transição. Deu para entender, gente? Tá? Então, aí você está caminhando junto com o planeta. Não é o caso anterior, que você evoluiu muito mais rápido que o próprio planeta. Ok? Aqui a gente está caminhando junto. Então, ó, durante o período da transição, também vai acontecendo essas migrações. Só que você volta de novo
do planeta que você está. Então, o mundo primitivo, mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Logo que o mundo avança nos seus períodos de transformação, que é o que está acontecendo agora, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. É o que está acontecendo aqui. Então, a humanidade do planeta Terra não é só de encarnados. Tem encarnados e desencarnados, que é muito maior do que a quantidade de encarnados. Então, está tendo evolução aqui e evolução no plano espiritual. Então, essa transformação está acontecendo. Quem não estiver se enquadrando nesse modelo, não volta a reencarnar mais aqui. Os que estão predominando no mal, fazendo guerras, matando, destruindo as pessoas, vai migrar para o mundo de provas e expiações compatível com o seu grau evolutivo. Não é retrocesso, tá? Porque ninguém retrocede. É ficar no mesmo patamar que a gente estiver. Não é eu migrei para um mundo pior. Não. Tá? Nós vamos trazer uma questão da própria obra que fala que tudo isso é em caráter de missão. No livro A Caminho da Luz, que fala realmente desse povoamento do planeta Terra, nesse livro fala exatamente de seres que estavam em planeta, estavam no outro orbe, no outro planeta, não estavam compatíveis com aquele planeta, receberam um convite, meio que intimado, né, para vir ajudar a evolução do planeta Terra, porque os habitantes que estavam aqui, que eram os indígenas, não tinham condição de evoluir sozinhos. Tá? Então precisava de um empurrãozinho. Então eles foram trazidos para cá em caráter de missão, no mesmo processo em que eles estariam evoluindo, eles ajudariam o planeta a evoluir. Só que eles vinham de um planeta em que o nível de moralidade deles era muito abaixo do que se podia imaginar. Tanto que a gente traz na história do planeta Terra, na história do mundo aqui, atrocidades, guerras, aqueles massacres, aquelas coisas assim, desumanas em relação aos outros, em relação ao ser humano, né? Então, é o que eles traziam neles. Mas a gente também vê, por outro lado, os avanços na matemática, na geometria, na astrologia, na construção das pirâmides. A gente vê um processo evolutivo também acontecendo com esses povos que vieram para cá. Então, só que a moralidade estava complicada. E muitos somos nós aqui ainda, nesse processo de depuração que a gente está precisando fazer, né, de ajuste entre o bem e o mal. Ok? Está dando para entender até aí? Tá? Bom, eu vou continuar. Aí nós temos uma segunda situação. Quando você se transforma durante o período da transição planetária. Você está ali bem na transição, ó, você se transformou. Ao desencarnar, voltará a habitar o planeta novamente, melhorando a sua condição, que eu tinha falado. Tá? Você vai acompanhando, tá? Não migra agora, porque o planeta está avançando.
Então você entra no ciclo do reencarnar, do desencarnar, fazendo parte dessa geração nova que vem aí. Ok? Vou continuar. Bom, então o planeta Terra hoje, ele tem ainda seres primitivos? Tem. Bem pouca gotinha, tá? Uma gotinha ali, outra gotinha lá, muito poucos seres ainda primitivos habitando por aqui. A gente tem uma torneirinha que de vez em quando pinga aqui, que é dos bons, vindo impulsionar o progresso da humanidade. Tem alguns por aí, de planeta, de orbes e planetas mais evoluídos, estão vindo por aí. Tá? Já estamos numa condição um pouquinho melhor. Estão chegando. Nós temos também os maus tentando melhorar. Esse vem de bacia. Nós somos os mauzinhos tentando se melhorar. E de vez em quando os nossos bichinhos se manifestam e a gente lembra dos nossos estágios primitivos. E a gente deixa aquilo incorporar de uma tal forma que você, quando olha, você fica assim, nem acredito que sou eu, né? Mas é. Então, por quê? Porque o nosso cérebro, ligado a essa área aí da primitiva, a gente teve muita experiência nesse lado do reino animal. A gente viveu muito tempo aí. Então a gente não traz esses registros em nós. Hoje a gente está num processo de elevação de consciência, de melhoria desse padrão de consciência. Para quê? Para planos mais espiritualizados. Então esses contextos animalescos, agressivos, violentos, nós temos que começar a dar conta de se livrar deles. Por isso que é os maus tentando se melhorar. Só que esses registros são muito fortes ainda na gente. Por isso que a gente está aprendendo a fazer essa transição, né, em nós também. E nós temos aqui os endurecidos não tocados pelo dengue. Se vê de conta-gotas. A gente pensa que tem muito, mas não tem não. O que tem muito é aqui, ó. Os maus tentando melhorar. Porque a gente vê que os maus, o nível de inteligência, de conhecimento é grande. Porque você não cria toda uma estratégia de guerra, de armamentos, de ludibriar o outro, de falsificar produtos, se você não tem uma certa inteligência. Só que a moralidade ainda está comprometida. Mas a gente avança primeiro nessa parte intelectual para depois vir a outra. Mas ela tem que vir. Senão a gente vai se perdendo pelo caminho. Ok? Vou continuar mais um pouco. Então a transição planetária vai afunilar. Então eu vou ter que passar pelo funil. Então ela vai estreitando de tal forma que vai passar, ou seja, vai realmente compor essa nova geração, ajudar na composição dessa nova geração, aqueles que se propuserem hoje a fazer o bem. Então eu vou ter que aprender a perdoar, eu vou ter que aprender a não ficar revidando, não ficar criando confusão, provocando intriga, maledicência, falando mal da vida dos outros. Vou ter que começar a me policiar aí. Que é a melhor hora que eu preciso fazer. O Evangelho fala, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então eu vou ter que amar aquele que está lá na minha casa, aquele parente difícil que veio, que a gente sabe que está ali não é por acaso, alguma razão tem. Então eu vou
começando a aprender a conviver melhor, a me relacionar com as pessoas de uma forma melhor. Está dando para compreender até aí? Então esse é o processo. Para quê? Para passar no funil. Esse que passar vai continuar no processo da própria transformação do planeta. Ok? Aí o que vai acontecendo no planeta Terra? Eu não estou vendo o relógio aí, sumiu. Então vamos lá, continuar. Tá bom. Então, a gente vai ver agora, no período da transição, os movimentos catalisadores. Esses movimentos, eles vão vir para fazer as mudanças que precisam ser feitas, as transformações que precisam ser feitas. Então, aqui vai tirar as pessoas da indiferença. Aqueles que estão, não sabe para que lado vai de acordo com a maré. Se a maré puxar para cá, vai. Se a maré levar para lá, vou. Se bater um vento para cá, eu vou. Se bater outro vento para lá, eu também vou. Vai ter que se decidir para que lado ir. Vai ter que sair da indiferença. Vai ter que tomar uma posição daquilo que eu quero. Ora está em uma religião, ora está na outra religião, daqui a pouco eu já estou pensando em uma outra coisa, já não é bem aquilo que eu quero, já estou indo para outro caminho, e assim vai indo. Não se fixa em lugar nenhum, muda de coisas o tempo todo, vai ter que aprender a encontrar o quê? O propósito de vida e os objetivos que quer. Então vai ter que se direcionar. Vai sair, como diz o gato, como um gato, né, que fica em cima do muro, vai ter que sair de cima do muro. Vai ter que tomar o partido para o lado que você quer seguir. Não adianta ficar, se aqui é melhor eu vou, se lá é melhor eu vou. Não, você vai ter que decidir o que é o melhor para a sua própria vida. Vai descobrir quem é bom ou que apenas diz que é. Porque a gente vem para cá, a gente combina, né? Que nós vamos reencarnar naquela família, com aqueles parentes. Chega aqui, a gente esquece. A gente acredita que jogou pedra na cruz, vai nos jogando. Vai ter que aprender a conviver. E aí você vai mostrar realmente o que você aprendeu. Você pode combinar lá no plano espiritual que vai reencarnar e vai fazer tudo diferente aqui, tudo para melhor. Quando você chega aqui, você vai ser colocado frente às situações que vão desafiar você. Porque você vai ter que ir de encontro àquilo que você precisa enxergar em você, que está no lado sombra seu. Que a gente não quer olhar. Então a gente vem para cá e vai ter que olhar para isso. Olhar e resolver. Tudo bem? A gente vai aprender a conviver com falsos profetas. O Evangelho diz: virão muitos falsos profetas. Muitos estarão dizendo aí que são enviados de Deus, que só eles têm o caminho para seguir. E se a gente se descuidar, não prestar atenção, não estudar, não entender, a gente vai seguir essa onda. Porque tem muitos seres bem habilidosos desviando as pessoas para outros propósitos e iludindo as mentes que se permitem ser iludidas. Então eles vão estar a todo vapor agora. Nós é que precisamos ficar atentos e prestar atenção. Ok? E teremos que
encontrar um caminho de equilíbrio. Porque é só através do equilíbrio que a gente vai conseguindo resolver as situações que vão chegando até nós. Então, esses movimentos, eles vêm sacudir a humanidade. Além das condições planetárias que a gente também vai aprender a ter que conviver. Tudo isso vai fazer um processo de caminhada. Então, alguns que vão reencarnando, vão vir trazendo ideias renovadas, mudanças, vão trazendo novos conceitos para o bem, vão ajudando a humanidade a seguir em frente. Okay? Então, na questão 178, diz assim: pode os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior àqueles que eles viveram? A resposta diz: sim, quando em missão para auxiliar no progresso. Então, não é que você está retrocedendo. Tá? Você está recebendo uma oportunidade de ajudar o progresso daquele planeta que está ali. Como estão vindo também para cá seres do mundo de regeneração, que não estão se enquadrando no mundo de regeneração ainda, mas eles têm condições muito mais avançadas do que nós, já conseguiram chegar no mundo de regeneração, nós ainda não, nós estamos na transição, e eles conseguem auxiliar o planeta aqui de provas e expiações, no seu finalzinho da caminhada, a ir para o mundo de regeneração, a melhorar o que precisa ser melhorado. E nesse processo, eles também se melhoram novamente. Vão encarar a missão. Ok? Então, essas migrações coletivas são ondas que vão e vai. Acontece durante a transição, para mundos às vezes mais atrasados, tá? Caráter de missão, e às vezes é compulsório, não pode dizer não. Que a gente não chega nesse patamar, mas para muitos é. Que eles têm a oportunidade, chegaram no mundo mais adiantado e não se enquadram lá, não conseguem ficar. Não conseguem ficar. Porque cada mundo tem o seu período. A gente tem mundo de provas e expiações bebê, mundo de provas e expiações infantil, mundo de provas e expiação adolescente, mundo de provas e expiações adulto, idoso, velho, né? Vou colocar idoso, vou colocar velho. E nós estamos no período de transição do planeta Terra, um mundo agora idoso, velho. Indo para um mundo de regeneração bebê. Só que tem gente que está no mundo de regeneração bebê que não está conseguindo ficar lá ainda. Então eles vêm para cá. Ok? Nos ajudar aqui. Então, hoje, esses seres que estão no mundo de regeneração, os amarelinhos, eu estou falando para vocês que eles vão vir para cá em caráter de missão, são esses que estão compondo a geração nova, que a gente dá vários nomes. Então, essa geração nova são seres realmente com mais conhecimento que nós, com mais esclarecimento, com mais cultura, muitas vezes, com ideias diferentes, mais renovadas, que realmente se destacam para nós. Se destacam exatamente porque a gente está num padrão diferenciado deles. Então, eles estão compondo aqui. Então, eles estão vindo para cá, estão se misturando com a gente, vindo também benfeitores espirituais, espíritos de um grau evolutivo maior, também encarnando aqui, para auxiliar esse processo da transição planetária. Então, aqueles que não se enquadrarem mais aqui, eles vão para o mundo de provas e expiações. Então, aqui
aqui, ó, a gente tem aqueles vermelhinhos que estão lá, eles estão no mundo de provas e expiações. Muitos também não estão conseguindo acompanhar. Então eles podem ir também para o mundo primitivo novamente. No final de mundo primitivo. Para ajudar naquilo que eles já conseguiram adquirir de conhecimento aqui, de entendimento, auxiliar lá. Assim como eles da regeneração. Tudo que eles já sabem, já conseguiram aprender lá, eles vêm passar aqui. E a gente caminha para frente. Okay? Aí a gente desencarna. Se eu já estou caminhando para o bem, a gente volta e vai entrando nessa malha dessa geração nova. Então, isso vai acontecendo de uma forma automática. A gente nem vai perceber. Quando a gente perceber, já estamos em regeneração. Então, a humanidade ela vai se transformando gradativamente. Os seres que vão vindo melhores. Os que desencarnam, aprimoram, voltam para cá. Até que vai chegar um momento que a geração se transformou. E o mundo já está no mundo regenerado. O que é regenerar? Gerar novamente. Então vai estar sendo gerado novamente uma nova humanidade com padrões evolutivos e morais e condições melhores. Deu para entender o que é transição? Só que é igual faxina, né, gente? Quando ele vai fazer faxina ou mudança em casa, é uma bagunça, né? Então ele tem a impressão que é uma bagunça total. Mas depois dessa bagunça, as coisas se encaixam no devido lugar. E a espiritualidade está no comando. A gente é que acha que não está, mas está. Está no comando. Ok? Então, a Terra será um mundo de expiações a Terra passará do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração quando as instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras se fizerem mais presentes. E a gente já está vendo isso acontecendo. A gente já está vendo quando as leis penais forem impregnadas de sentimentos mais humanos. Alguns países já está acontecendo isso, outros ainda não. E a gente diz, né, que aqui é a pátria do Evangelho. Se o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, não é que aqui vai estar a geração da elite, não. Nós vamos ter que simplificar pelo amor. O Evangelho do Cristo. Essa é a tarefa nossa. Cada país vai dar a sua contribuição. A nossa exemplificação do Evangelho do Cristo para a humanidade. Tarefa fácil, né? Nossa, muito fácil. Enfraquecimento dos preconceitos de raças. Vai ter que acabar esses preconceitos. Supressão de barreiras que separam os povos. Então, vai ser um intercâmbio mais humano, se respeitando mais, e não querer a terra do outro, que a posse do outro, como se a gente fosse levar tudo isso aqui, né? Vai fazer uma mala e vai levar todos os países junto com a gente, né? Acho que eles acham que vai ser assim. Né? Repulsão às ideias materialistas. Você vai ter que espiritualizar a matéria. A gente vai ter que espiritualizar o que a gente faz. Fortalecimento dos movimentos em prol da natureza. A gente já vê muitos movimentos acontecendo em prol da natureza, dos animais, da proteção do idoso, da criança e do adolescente, às vezes exagerados em algumas coisas, né? Mas já é um caminho. Então, se a gente olhar a geração que a gente vive hoje, há 100 anos atrás, a gente já evoluiu. Parece que tem algumas coisas meio complicadas, mas elas vão entrar em ajuste. Mas já houve um processo muito grande.
Há 100 anos atrás, a mulher não tinha lugar. Hoje está completamente diferente. E assim vai indo. Vai chegar uma hora que direitos e deveres vão ser equiparados. Na própria obra de André Luiz, no Nosso Lar, as mulheres desencarnadas, elas não estão lá para servir. Elas estão lá numa tarefa de mulher, de mãe, de irmã, de servidora, de trabalhadora, de orientadora, de enfermeira. Tem múltiplas funções no plano espiritual. E assim será. Então, essa é a fase da transição planetária. Que a gente possa fazer o nosso melhor aqui, para a gente poder acompanhar esse processo e nos reencontrarmos nessa caminhada evolutiva que a gente já vem fazendo há um bom tempo. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigada por estar aí. Alguma dúvida? Estou à disposição. Então vamos aproveitar esse momento, agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores queridos, à espiritualidade desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelo Evangelho de hoje, pelos ensinamentos que nos foram trazidos pela espiritualidade. Agradecemos pelo trabalho que eles tiveram de preparar todo esse ambiente para que quando nós chegássemos, pudéssemos usufruir dessas energias salutares. Vamos aproveitar esse momento, pedir amparo espiritual para esta casa, para todos os trabalhadores, para todos aqueles que se dispuserem a servir nesta casa, por todas as bênçãos que estamos recebendo hoje, que saímos daqui fortalecidos fisicamente, mental, emocional e espiritualmente. E aproveitamos também essa energia, pedindo vibrações pela paz do mundo, pela paz de todos esses povos, esses governantes que ainda não compreenderam que a bandeira divina é a da paz, da amizade, da solidariedade, da compreensão. Pedimos por todos aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nas casas de repouso, os que estão nas ruas, nos vícios, onde haja dor e sofrimento, que essas energias, Senhor, possam auxiliá-los e ampará-los da melhor forma. E agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em torno destes ensinamentos. Gratidão a toda essa espiritualidade que preparou tudo isso para que nós pudéssemos hoje estarmos usufruindo desses benefícios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,